Vamos lá, vamos começar que eu não quero tomar o seu tempo. Hoje a gente vai continuar falando sobre valores pessoais, porque eu sei que quando a gente começa a constituir alguns valores na nossa vida, a gente começa a direcionar a nossa vida, quando a gente passa a agregar alguns valores para nós, esses valores eles nos nortearão para a vida que a gente realmente deseja seguir. Lembra que eu falei para vocês sobre coerência, atitudes e palavras coerentes? Então, pensamentos coerentes com aquilo que você deseja viver, de acordo com os seus comportamentos, com as suas atitudes, com o meio que você está vivendo, com as decisões que você toma sobre a sua vida. E é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer para você que a partir do momento que você agregar alguns valores pessoais para a sua vida, esses valores te nortearão para o caminho que você deseja percorrer. Então vamos lá. Ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre as circunstâncias da vida. Muitas vezes a vida ela nos traz circunstâncias que a gente realmente não pode medir. Ela realmente traz essas circunstâncias, só que a forma com que a gente age diante das situações, diante das circunstâncias, a atitude que a gente tem diante dessa circunstância, ela determina o que vai acontecer dali pra frente, né? Eu até usei uma frase ontem que dizia assim: escolher a atitude que a gente tem diante das situações da vida geram vida. E é justamente isso, é escolher as nossas atitudes. Mas como, Adriele, que eu consigo escolher as minhas atitudes diante de algumas situações? Eu vou começar agora falando com você sobre alguns pontos importantes que a gente tem que seguir. E eu quero continuar falando sobre os valores pessoais, porque esses valores pessoais, eles te induzirão a seguir, a ter, a agir, a falar de uma forma que você não se perderá no meio das situações. Então é isso que eu quero que você tenha no seu coração, que a partir do momento que você agregar alguns valores pessoais para sua vida, que você moldar a sua personalidade, você vai ter comportamentos de acordo com a vida que você deseja, de acordo com a transformação que você tem buscado na sua vida. E é isso que eu quero que você tenha no seu coração neste momento. Então vamos lá, falando sobre desenvolvimento de personalidade. Quando você decide agregar esses valores pessoais à sua vida, esses valores te nortearão quando as situações desafiadoras aparecerem na sua vida. E o que eu quero falar para você, qual que é a importância desses valores? Primeiro ponto importante. Quem estiver anotando pode começar a anotar que são 2 pontos importantes e o primeiro é esse. Primeiro ponto, esses valores ele vai te nortear no seu comportamento. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a consciência da atitude que você vai ter diante daquela situação que você está vivendo. Primeiro ponto é esse. Então, você recebeu uma atitude, a vida te trouxe algo. Se você tem os seus valores pessoais estabelecidos, você não se perderá no meio da situação. Por quê? Porque são eles que te nortearão. Ou seja, você não vai agir com impulsividade, você não vai falar com impulsividade. Por quê? Porque você sabe aonde você deseja chegar. Você já está agindo de uma forma consciente. Você já tem a consciência que se você agir de qualquer jeito, no impulso das suas emoções, se você agir dessa forma, você não vai colher aquilo que você deseja plantar. Você entende? Ou você não vai plantar aquilo que você deseja colher. É justamente isso. Você está semeando aqui e no seu pensamento você deseja lá no seu futuro próximo colher algo bom. Porém, se você semear aqui de qualquer forma, se você não pensar naquilo que você for semear, se você jogar aqui a sua atitude, lá na frente você não vai colher o resultado que você deseja. Então, o primeiro ponto da importância de você agregar valores pessoais à sua vida que moldarão a sua personalidade é esse. Eles te nortearão o caminho que você deseja seguir. Eles te levarão ao encontro daquela transformação de vida que você tanto deseja alcançar. Então, assim, uma pessoa que não possui os valores estabelecidos, ela age no impulso das emoções dela. E eu vou trazer algo para vocês. Vocês já viram, assim, aquelas pessoas que agem assim, que faz algum barraco em algum lugar?
Vocês já tiveram alguma situação assim? Eu vou falar assim, às vezes você tá num trânsito, né? Vamos passar por uma situação. Você tá num trânsito, aí a pessoa vem e bate atrás do carro da frente. A pessoa que bateu, ela tá errada, porque ela bateu atrás no carro, né? Dependendo da situação. Tipo, aconteceu, ninguém vai lá e bate num carro de propósito. Aconteceu. Mas a pessoa que teve o carro batido, ela desce do carro numa agressividade. Aí ela briga, aí ela se estressa, aí ela xinga, aí ela perde a boa com a outra, aí ela agride com palavras a outra, ofende a outra pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa. No pensamento dessa pessoa que desceu do carro, alterada, você acha que se você for sentar um momento para conversar com ela e perguntar assim, o que você deseja da sua vida, você acha que ela vai querer uma vida que não vai ser uma vida em paz? É lógico que não. Essa pessoa ela quer viver uma vida em paz. Ela quer colher bons frutos da vida dela. Porém, naquele momento, por ela não ter valores pessoais estabelecidos, por ela não saber como agir naquela situação, lembra que nós conversamos ontem? Estímulo-reação, ela recebeu um estímulo e ela agiu completamente diferente daquilo que ela sonha para a vida dela, daquilo que ela planeja para a vida dela. Ela agiu de uma forma agressiva. Ela agiu de uma forma descontrolada, ela não controlou as emoções dela. Você entende que teve estímulo-reação e a resposta que essa pessoa teve não foi uma resposta positiva diante de uma situação que aconteceu? A vida trouxe uma situação para ela e ela respondeu de uma forma completamente diferente de uma forma que ela deseja para o futuro dela. E aí eu quero falar uma coisa para você. Se essa pessoa ela tivesse valores estabelecidos, se essa pessoa ela tivesse a consciência daquilo que ela deseja seguir na vida dela, se ela tivesse consciência do futuro que ela almeja para ela não agiria dessa forma. Sabe, a primeira coisa que essa pessoa pensaria, se eu descer desse carro e perder a paciência com a outra, se eu descer desse carro e xingar o outro, se eu descer desse carro e falar e brigar com o outro, não vai desamassar o carro. A primeira coisa que ela devia pensar é essa. Como que eu posso resolver essa situação que já aconteceu? A situação já aconteceu. Você acha que se você se desequilibrar, vai desamassar o carro? Se você desequilibrar, a situação vai voltar como era, vai rebobinar lá a fita e o carro vai desamassar? Não vai. Então nós precisamos escolher como nós vamos agir de acordo com as situações que acontecem na nossa vida. Se essa pessoa tivesse os valores pessoais dela estabelecidos, ela se preocuparia em primeiro lugar com a reputação dela. Em primeiro lugar, com a reputação dela. A forma com que eu ajo aqui é a forma com que eu desejo que as pessoas me tratem. Eu me respeito ao ponto de não me perder nas minhas emoções. Porque eu não quero que lá futuramente as pessoas venham e me tratem dessa forma. Então você acaba sendo consciente daquilo, da sua atitude no momento. Primeiro ponto é esse. E quem tem um mau comportamento não tem a consciência das suas atitudes. Com certeza essa pessoa ela não tem a consciência da atitude dela. Ela esteve dentro da situação, lembra que nós falamos ontem? Ela está dentro da tempestade e ela agiu dentro da tempestade. Ela não conseguiu pensar em como agir. A pessoa que age dessa forma, ela é como... eu tenho cachorro em casa, eu quero falar uma coisa para vocês. Sabe casa que tem cachorro? A pessoa que mora na casa, ela não sente o cheiro do cachorro. Mas se tem uma pessoa que não tem cachorro em casa, se chega na sua casa, ela fala, nessa casa tem cachorro. É justamente isso que acontece. A pessoa que ela tem um mau comportamento, ela não enxerga que ela tem mau comportamento. Ela não sente que ela tem mau comportamento, ela não acha que ela tem mau comportamento. Ela não acha que ela está agindo sem consciência. Ela acha que ela é dona da razão. Você pode conversar com essa pessoa que ela vai colocar ali todos os meios justificáveis para te convencer que ela está certa daquela situação. Ela pode ter até razão. Porém, a forma com que ela agiu foi uma forma que removeu completamente a razão dela. Sabia? Ela se tornou completamente errada simplesmente por causa da forma que ela reagiu àquele estímulo.
É a forma com que ela reagiu ao estímulo dela que determina a atitude, né? Que se vai gerar vida, se não vai gerar. Então, por isso que nós precisamos estar conscientes das nossas atitudes quando a vida trouxer alguma situação. Quando acontecer alguma coisa com a gente. Nós precisamos ter os nossos valores estabelecidos por isso. Segundo ponto. Vamos lá, segundo ponto. Quero trazer para vocês. Se você não souber os seus valores, logo você vai ter uma crise existencial. E eu vou te explicar por quê. Porque muitas vezes a gente está nessa vida vivendo, e eu já falei para vocês desde o primeiro dia que muitas vezes a gente age empurrado pela correnteza, a gente vai no fluxo, a gente vive o que o sistema impõe, a gente vive as coisas, as circunstâncias do mundo e a gente acaba esquecendo que nós estamos aqui neste mundo para servir o mundo. Nós estamos aqui neste mundo para fazer a gente tá aqui, sabe para quê? Você tá aqui nesse mundo porque você foi criado para dominar. E não para ser dominado pelas situações e não para ser dominado pela vida. Você tá aqui porque as suas atitudes são as atitudes que determinarão como você vai levar a vida. E não é o que a vida te traz. Você entende? É a forma com que você lida com a vida e não como a vida vem e lida com você. Você não pode ser carregado pela correnteza, é você que direciona. É você que direciona. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma live, eu quero comentar isso com vocês. Logo quando começou a pandemia, eu estava assistindo uma live e o moço falava na live assim, ó. Todo mundo, porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco. Ele falou, não, tá todo mundo no mesmo barco não. Tá todo mundo na mesma tempestade, mas cada um direciona o seu barco de acordo com o que deseja. Cada um direciona o seu barco de acordo com o seu conhecimento. Cada um direciona o seu barco de acordo com aquilo que você tem almejando para a sua vida. Não é todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá na mesma tempestade. Mas a forma com que você direciona o seu barco que vai determinar onde você deseja chegar. Então você não pode ficar aqui esperando que a vida lhe traga as coisas. Você tá aqui para trazer as coisas para a vida, entende? E se você não souber quais são os seus valores estabelecidos, se você não criar isso dentro de você, quais são os meus valores, você vai ser empurrado pelas coisas da vida. Você não vai direcionar a vida da forma com que você deseja, da forma com que você almeja. Eu vou dar um exemplo para você. Você pode ver que aquelas pessoas que buscam ser solidárias, e a solidariedade ela é um valor pessoal, aquelas pessoas que têm isso, que pegam isso para sua vida. Eu tenho uma amiga e ela perdeu uma amiga, e dessa amiga que ela perdeu, eu acho muito linda a frase que elas falam, que elas transformaram dor em amor. Então, naquele momento que elas estavam passando pelo luto, por ter perdido essa amiga tão querida, elas desenvolveram um projeto, e esse projeto ele doa centenas de cestas básicas por mês, em homenagem a essa amiga. Aquilo é um valor pessoal que elas desenvolveram para elas. A solidariedade, a empatia, o amor ao próximo, você tá lá, você ajudar, você levar o amor àquelas pessoas que estão precisando naquele momento. Elas têm isso para elas como um valor pessoal. E elas lutam por isso. Você entende que elas determinaram isso para a vida delas? Elas não ficaram esperando as coisas acontecerem. A vida trouxe uma circunstância para ela. A vida trouxe algo para ela muito dolorida. O que elas fizeram? Resolveram transformar dor em amor. Olha que coisa mais linda. Elas não ficaram paralisadas diante da vida, esperando, sofrendo, remoendo, vivendo aquela dor. Hoje, todo dia 30, que é o dia da data do falecimento da amiga delas, todo dia 30, ao invés de ficar em casa, vivendo aquele luto, vivendo aquele sofrimento, vivendo aquele momento, sabe o que elas fazem? Elas preenchem, levando amor às pessoas que precisam. Elas preenchem, levando alimento, alimentando a alma, alimentando o espírito, orando por essas pessoas. É isso que elas fazem. Vocês entendem que elas não ficaram esperando a vida levar elas? Elas determinaram o que elas iam fazer com aquela situação, com aquelas circunstâncias. Elas desenvolveram valores pessoais.
E elas nortearam a vida delas de acordo com os valores pessoais que elas desenvolveram para elas. Então é isso que eu quero que você saiba. Você precisa dar um sentido. O sentido que a vida, que você vai dar para sua vida, é você que vai agregar ela. O sentido que a sua vida vai ter é você que vai agregar ela. Você precisa desenvolver valores na sua vida que agregarão sentido para a sua vida. Você precisa desenvolver isso. Sabe por quê? Porque senão você vai entrar numa crise existencial. Você não vai saber por que você foi criado, para que você foi criado. Eu lembro que eu li um livro da Janine Nelson que fala sobre a disciplina positiva. E ela explica algumas coisas sobre o desenvolvimento infantil. E ela fala que a criança até os 3 anos de idade, ela vai determinando, né, de acordo com a idade da criança. Mas a criança com 3 anos de idade, ela já tem algumas coisas que ela já consegue fazer de acordo com a idade dela. E eu lembro que um exemplo claro que ela deu era guardar os brinquedos. Então, assim, você precisa ajudar o seu filho de acordo com a idade naquilo que ele já dá conta para fazer para desenvolver o senso de responsabilidade. E ela dá um exemplo que crianças, por exemplo, que não amarram o próprio cadarço, que não buscam fazer as coisas, ajudar o próximo, ajudar na rotina da casa, arrumar a sua cama. Crianças que não desenvolvem esse senso de responsabilidade, elas vivem nesse mundo achando que o mundo tem que servi-las e não elas servir o mundo. Nós estamos aqui para a gente servir as pessoas que estão aqui. A gente precisa ter isso no nosso coração. Nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para levar refrigério para a alma daqueles que precisam, para dar a mão para aqueles que estão cansados. É para isso que nós estamos aqui, para dar uma palavra que vai edificar, que vai construir, para dar uma palavra que vai nortear a vida dessa pessoa. E não para ir lá e destruir. Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso que é Transformação Seja Estilo de Vida, veio uma amiga minha falar que tinha ido a se aconselhar, ela estava com problema no relacionamento e ela foi se aconselhar com uma outra amiga do trabalho. E essa amiga do trabalho falou assim, larga esse marido, larga ele, você não merece viver isso não. Amiga, cuidado com as pessoas que você desabafa. Cuidado com as pessoas que você desabafa. Cuidado com as pessoas que você coloca ali o seu coração. Cuidado, amiga. Nem todo mundo tem a sabedoria para te direcionar, para nortear a sua vida. Toma muito cuidado. Talvez essa pessoa não tenha valores pessoais estabelecidos. Talvez família não seja um valor pessoal para ela. Talvez para ela seja mais fácil desistir, seja mais fácil curtir a vida do que realmente ir lá e restaurar e buscar reestruturar o seu relacionamento. Então toma muito cuidado com as pessoas que vocês desabafam. Não desabafe com aquelas pessoas que muitas vezes o coração está pautado em valores que elas estão vendo no mundo. De farra, de conquistas aí para fora. A maior conquista está dentro da sua casa. A maior conquista está na sua família unida, na harmonia da sua família. Esse é um valor pessoal. Gente, o perigo de você não conhecer quais são os valores pessoais. De repente, você acaba achando que um valor pessoal é um defeito. E eu já ouvi pessoas falando assim, ai, Adriele, eu sou honesta demais. Ah, não, tem hora que eu sou besta demais, eu sou paciente demais. Deixa eu falar, isso aí não é um defeito, isso é um valor pessoal. O que acontece? Às vezes, pela falta de conhecimento, pela falta de você expor os seus limites, de você mostrar quais são os seus limites, pela falta, às vezes, de você não se comprometer com você, não tem limites claros e estabelecidos, muitas vezes você não tem o equilíbrio, você acaba passando por situações que te causam dor. Mas deixa eu te falar, a honestidade e a paciência, ela é um valor pessoal. Mas às vezes, por não conhecer, você está confundindo isso. Então você acaba entrando em situações ou permitindo algumas situações acontecerem com você porque você não conhece quais são os seus limites.
seus limites não estão estabelecidos. Você acaba aceitando algumas coisas que as pessoas fazem com você. O que está precisando? Você desenvolver alguns outros valores para sua vida, que é o respeito para com você mesma, a sabedoria de lidar com algumas situações e muitas vezes até a coragem de tomar algumas decisões que serão até decisivas na sua vida. Então tenha isso no seu pensamento. Às vezes você ser boa, às vezes você ser paciente, às vezes você ser honesta demais, não quer dizer que isso é negativo, não, mas a forma com que você está lidando com aquilo é algo que está sendo negativo, está sendo um ato de desamor. Você está agindo com desamor para com você. Então por isso que é importante você conhecer quais são os seus valores pessoais. Vamos lá. Eu coloquei uma pergunta nos stories, eu acho que foi até no mês de novembro ou início de dezembro, que falava sobre os valores, né? E a pergunta era: por falta de valores estabelecidos, você se sentia pressionada pelas exigências do mundo? E eu recebi uma resposta que me fez pensar muito, que era a seguinte: me cobrava ser autossuficiente, porque a sociedade prega que a mulher não precisa de homem nenhum. Eu fui conversar com essa amiga. E se você entender o passado dela, você vai entender por que ela tem esse pensamento. Mas o que eu quero trazer para você é quais são os meus valores pessoais que eu estabeleci para a minha vida. Primeiro, tudo que me faz perder a minha essência e a singularidade que Deus colocou em mim não é um valor pessoal para mim. Valor pessoal para mim é ser cuidada, provida e protegida pelo meu esposo. Eu não abro mão desse valor pessoal. Para isso, os meus comportamentos estão de acordo com esse meu valor pessoal. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não abro mão de ser feminina. Ser feminina no vestir, no falar, no agir, no meu comportamento. Ser feminina na minha forma de lidar com a minha casa, com os meus filhos. Por quê? Porque isso tem alto valor para mim. É um valor pessoal de muito alto para mim. Por quê? Porque se eu quero ser cuidada, se eu quero ser protegida, eu preciso ser feminina. Porque o meu esposo, ele precisa exercer o papel dele masculino de ir lá e me proteger. Então, para isso, eu não posso ser a machona da casa. Para isso, eu não posso ser aquela uma que eu vou lá, eu arrumo as malas igual eu já fui. Eu vou lá, eu arrumo as malas, eu carrego o carro, eu mando o carro para revisão, eu calibro os pneus, eu abasteço o carro e eu só não dirigia. Para isso, eu tenho que entender que eu quero ser cuidada. Tem coisa que é ele que vai fazer. Tem coisa que é ele que vai tomar de conta. Então, eu estabeleci isso para minha vida. Por quê? Porque isso era um alto valor para mim. Ser cuidada, ser protegida e ser provida. Esse é um alto valor pessoal para mim. Coisas, situações que estipulam metas na minha vida, que me fazem perder a harmonia que eu tenho na minha casa, perder a conexão que eu tenho com os meus, não tem valor para mim. O que tem valor para mim e é algo que foi de muito valor para mim foi cuidar da minha família e permanecer na infância dos meus filhos. Eu escolhi permanecer na infância dos meus filhos, porque eu entendi, para mim é algo que tem alto valor pessoal, eu entendi que a infância dos meus filhos não voltam nunca mais. É um pequeno período que não volta nunca mais. Todas as outras coisas que eu tinha para conquistar, eu poderia fazer fora desse período da infância, que é um período muito curto. Por isso eu decidi isso na minha vida. E hoje eu tenho buscado aquilo que eles já estão maiores, aquilo que eu deixei um dia para trás. Eu tenho buscado a minha vida profissional aos poucos, sem me tirar da conexão que eu tenho com eles. Então, tudo aquilo na minha vida que vai tirar, que vai gerar desconexão, não tem valor. Eu elimino da minha vida. Então, cuidar da minha família, para mim, tem alto valor. Porque eu escolhi isso, porque eu decidi isso para minha vida. Vou falar uma coisa para você. Sabe o que tem alto valor para minha vida? Cuidar da minha saúde, tanto saúde física quanto a minha saúde emocional. Tudo aquilo que me tira paz não tem valor.
E eu quero falar um negócio para vocês aqui, que é um negócio que eu converso muito com meu esposo. Às vezes você tem um negócio para fechar. Às vezes acontece uma coisa na sua vida. Às vezes alguém te liga porque precisa uma proposta, alguma coisa. E a pessoa fala assim, eu preciso da resposta para ontem. Amiga, eu quero trazer uma coisa no seu coração. Tudo aquilo que não tem tempo de você conversar com Deus, não vem de Deus. Todas as vezes que vem um negócio para nós, todas as vezes que vem alguma coisa para minha casa, todas as vezes que meu esposo recebe alguma coisa, se a pessoa fala assim, eu preciso da resposta para ontem, ele fala, então a gente não vai fechar, então não vai dar certo. Porque eu preciso conversar com a minha esposa, eu preciso orar antes de fazer negócio com você. Eu preciso orar antes de aceitar essa proposta ou antes de qualquer decisão que você for tomar. Aquilo que não te traz paz não está vindo de Deus. Aquilo que não tem te trazido paz não tem vindo de Deus. Presta atenção nisso. Então, todas as vezes que você tiver que agir com uma forma muito impulsiva, que você tiver uma escolha muito rápida para fazer, repense na sua escolha. Repense na decisão que você vai fazer. Repense. Às vezes a gente age com muita impulsividade, sem tempo para pensar, sem tempo para digerir tudo aquilo, e lá na frente a gente acaba colhendo outras situações que na hora, no momento, a gente acabou achando que era a melhor coisa que tinha para nós, mas lá na frente você pode ter certeza que vai surgir uma nova oportunidade, que vai surgir algo novo, ou às vezes nem era para se realizar daquela forma. Então tenha paz no seu coração. É uma coisa de alto valor para mim. Todas as vezes que alguém fala, preciso disso para ontem, preciso resolver isso, precisa fechar isso, se eu não tiver tempo de conversar com meu esposo, se eu não tiver tempo de orar em relação àquilo, para mim não serve, entende? Então, são algumas coisas, e amiga, eu vou te falar uma coisa, o que é para ser seu vai ser, tá? Não se preocupe com isso, Deus vai te trazer aquilo que é para ser seu, não vai ser de mais ninguém. Então não precisa se perturbar em ter essa impulsividade de resolver as coisas muito rápido, tá? Não precisa se pegar sem paz em relação a isso. Não precisa, tá? Então vamos lá. Eu só quis pincelar isso, veio ao meu coração e é algo que acontece na minha casa e eu queria que vocês tivessem isso em mente. Então, são coisas que têm alto valor para mim. Quando a gente pega, né, o meu esposo, ele trabalhava muito, assim, e ele viajava muito. E a gente acabou, em conjunto, determinando algumas coisas. Ele ainda tem que viajar, porém ele não passa mais finais de semana fora. É algo que hoje tem alto valor pessoal para ele. Ele não passa final de semana fora. Então, por quê? Porque ele determinou que o final de semana ele passaria com a família. Muitas vezes a gente perde nosso tempo querendo conquistar muitas coisas, né, lá fora, querendo trabalhar, querendo ter uma posição, querendo comprar, né? A gente acha que o nosso valor está nessas coisas, né? Nessas coisas materiais. E eu quero falar que não tá. Às vezes a nossa satisfação, ela tá muito mais em você viver de uma forma harmoniosa com a sua família, e você viver em paz com a sua família, e você estar todo mundo em casa com saúde, do que você conquistando muitas coisas lá fora. A dona Iria, minha sogra, ela fala algo assim, que eu não lembro qual avô do Ivan que falava isso, mas ele falava assim, quando eu podia, eu não podia. E agora que eu posso, eu não posso mais. Ou seja, quando ele era novo, quando ele podia, ele estava lá, correndo atrás, ele tinha que trabalhar. E no momento que ele já não tinha mais que trabalhar tanto, que ele já estava mais descansado, ele já não podia, porque ele já não tinha mais saúde para desfrutar daquilo. Então, são algumas coisas que a gente tem que pensar na nossa vida. Quando eu podia, eu não podia. Agora que eu posso, já não posso mais. Então, são algumas coisas que a gente tem que ter a nossa consciência. Às vezes, o que a gente está deixando para trás, que às vezes a gente consegue alcançar lá na frente, mas a gente está deixando agora, né? A gente está deixando de viver agora para estar buscando outras coisas fora. Os valores, eles vêm para nossa vida, e quando a gente consegue agregar esses valores, eles vão orientar a gente
nas nossas ações e os nossos comportamentos. Os valores, eles nada mais são do que princípios, do que ética que você agrega para sua vida, que vai direcionar o seu comportamento, que vai direcionar as suas palavras, que vai direcionar os seus pensamentos. Então, esses são os valores pessoais. Os valores, eles fazem parte da consciência. Então, através dos valores, você passa a ter consciência de algumas coisas. Você lembra que nós falamos lá no início sobre o carro bateu, a pessoa foi lá e agiu sem consciência? Quando a gente tem os valores estabelecidos, a gente age com consciência. A nossa atitude é com consciência. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, Andriele, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei como. Então, é isso que eu quero te falar. Às vezes você até sabe algumas coisas que tem em você que não está de acordo com aquilo que você deseja. Porém, você não sabe como agir de uma forma diferente. E é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer uma forma de como você agir diferente. E eu quero trazer um exercício para você. E foi um exercício que me trouxe muita consciência. Quem tá com o caderno já pode anotar. O exercício é o seguinte, você vai pegar uma folha de papel e de um lado você vai colocar situações, sentimentos, comportamentos que muitas vezes que você tem, né, atitudes, né, comportamentos, palavras, sentimentos que você tem que você percebeu, que veio à consciência, que não te agrada, que não te levará para aquele lugar que você deseja, que não te levará para receber aquilo que você tanto deseja. Um exemplo. Eu sou muito irritada com os meus filhos. Eu grito demais. Ponto. Essa é a sua atitude hoje, esse é o sentimento que você tem hoje, essa é a sua forma de agir hoje. Você deseja ter uma vida de desconexão? Não, você não deseja. Você deseja ter uma vida, um futuro muito conectado com seus filhos, de harmonia, de paz, que vocês possam ter um relacionamento muito próximo. É isso que você deseja. É isso que está no seu coração. Porém, as suas atitudes e as suas palavras, o seu comportamento não está sendo coerente com aquilo lá na frente que você deseja colher. Por isso que você vai colocar isso no papel. E lá na frente, depois você vai olhar nos stories e você vai ver lá na frente o valor pessoal que você precisa ter para que você possa ser uma mãe mais paciente, mais amorosa. Como que eu sou hoje? Eu fico irritada, eu grito. Qual que é o valor pessoal que você vai ter que desenvolver? Paciência, falar mais baixo. Todas as vezes que você for gritar, você pode ter certeza que a consciência vai te lembrar. Adriele, mas é do dia pra noite? Não é. É treino, treino, treino até conseguir. É treino, treino, treino até conseguir. Adriele, mas e quando eu gritar e só depois a consciência me lembrar? Você vai fazer o caminho de volta. Porque é através do caminho de volta que você consegue ter uma transformação. Você vai lá no seu filho ou na sua filha e vai falar assim, filha, me perdoa pela mamãe ter gritado com você. Eu preciso de ajuda. Todas as vezes que eu gritar com você, e aí, se colocando vulnerável, todas as vezes que eu gritar com você, chega até a mamãe e fala, mamãe, você gritou comigo. Então, você vai ter uma aliada ou um aliado que vai te ajudar na transformação do seu comportamento. E eu vou te falar, a criança, ela te ajuda, viu? A criança, ela te ajuda. A criança nos ensina muito, muito mesmo. Esse é um exemplo que eu tô dando. Mas veja no seu relacionamento aquilo que você precisa de transformação. Veja dentro de você mesmo. Às vezes acontece estímulo e a reação que você tem é completamente contrária à reação que você deseja ter. Sabe quando você tem algumas reações e depois você se arrepende e fica se remoendo? Poxa, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. É justamente isso. É você colocar as situações, é você colocar o estímulo, colocar a sua atitude, o seu comportamento, as suas palavras e os seus sentimentos diante daquilo. Daquele estímulo que você teve. E qual poderia ser as suas palavras, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu sentimento e o seu pensamento de acordo com aquele mesmo estímulo? Como que você poderia ter agido de uma forma diferente?
Eu quero falar que esse exercício é um exercício transformador. Ele traz a consciência. Não deixe de fazer. Por favor, eu tenho certeza que se você fizer, você vai girar uma chave em você. Se você fizer, você vai trazer a consciência. Todas as vezes que você foge daquela forma, você vai ter a consciência da atitude que você está tendo, que não está sendo de acordo com aquilo que você deseja para o seu futuro.